aqui esse novo tópico, né, do conteúdo de analítica ainda para vocês. E a gente vai justamente fazer o seguinte, hoje vamos falar sobre reta, né? Não cabe definição de reta justamente porque não faz sentido estar definindo essas coisas tão simples, né? Você já tem essa noção, esse conceito. Ficar definindo conceitos iniciais, básicos em qualquer disciplina é bem complicado fazer isso, é bem maçante. Perde-se muito tempo com essas definições, não precisa. Definição de ponto, de reta, de plano são coisas que a gente não precisa definir, certo? Então, foi o que nós fizemos, né? Vimos como que funciona a localização de ponto, depois distância entre pontos, né, nessa playlist, depois ponto médio de segmento, e vimos a condição de alinhamento de 3 pontos. Iremos usar esse fator de alinhamento, né? Para nós, uma reta, especificamente, ela é composta por infinitos pontos, tanto dentro do plano, como na geometria euclidiana, como no plano cartesiano, na geometria analítica, né? Ela vai passar por infinitos pontos na extensão do plano, já que é infinito, então a reta é infinita também. E o que nós iremos demonstrar aqui é que toda reta tem essa cara aqui, certo? Uma reta pode ser escrita da forma A, que multiplica x, mais b, que multiplica y, mais c, que são coeficientes reais, e isso tudo é igual a zero, ok? Para a gente definir isso aqui, a gente vai usar a condição de alinhamento, porque para calcular a equação da reta, seja lá quaisquer pontos, né? Ponto A e um ponto B, um ponto P1, um ponto P2, como eu destaquei aqui, nós temos pelo menos uma reta, ou uma equação, que tem esse formato aqui, que passa por esses dois pontos, que tem esses pontos como pertencentes a, digamos que é a solução da equação, né? E a grande sacada é usar a condição de alinhamento aqui. Não é a única forma de encontrar, certo? Uma equação da reta para dois pontos dados, né? A gente pode ter um ponto e o coeficiente angular da reta que nós iremos trabalhar daqui a pouco, uma análise um pouco mais sofisticada sobre a reta. Mas o que nós iremos fazer aqui vai ser usar a condição de alinhamento que nós já vimos aqui, ó. Você já viu comigo. Condição de alinhamento. Vimos justamente aqui que foi essa condição aqui desse determinante, né? Nós fixávamos um ponto específico, subtrair a ordenada e a abscissa, né? A abscissa é ordenada nessa ordem dos outros dois pontos que nós tínhamos. Iremos fazer a mesma coisa. Você vai considerar comigo que você tem um ponto P1, um ponto P2 e um ponto P genérico dessa mesma reta, né? Esses três pontos estão alinhados. A gente está afirmando isso. Se esses pontos estiverem alinhados, a gente pode pegar o seguinte: fixa o ponto 1, ponto P1. Você vai fixar esse ponto, que significa dizer que você vai subtrair, nesse caso, o x1 e o y1 do ponto x2 e do ponto genérico P, certo? Então nós temos o x2, fixa o x2, subtrai o x1, pega, nesse caso, o ponto genérico x, a abscissa genérica x, subtrai o x1. Mesma coisa com o y2, você vai subtrair o y2 do y2 o y1, que nós fixamos o ponto P1, você lembra? E do valor da ordenada y genérica do ponto P, que também é genérico, você subtrai o y também. Esse determinante tem que ser igual a zero. Nós vamos ver que isso aqui, matematicamente falando, é a mesma coisa que você resolver esse determinante aqui, não? Isso fica como exercício para vocês, essa demonstração. É bem tranquilo também. Matematicamente resolver isso aqui te faz chegar no que está na esquerda. É a mesma coisa, certo? Para todos os casos, para qualquer ponto x e y, ponto P1, P2 e ponto genérico x, certo? Aí você vai resolver. Você faz a multiplicação da diagonal principal. Você está multiplicando a diagonal principal. Você está usando aqui, nesse caso, a regrinha de Sarros, né? Para determinante de matriz 2 por 2. Esse sentido aqui é positivo. Esse já é negativo. Você tem que inverter a ordem aqui. E você multiplica x2 menos x1, que multiplica y menos y1. Aí menos, aí x menos x1, que multiplica y2 menos y1. E tudo isso tem que ser igual a zero. Você faz as multiplicações, né? Sempre julgando o sinal, verificando isso. A primeira coisa que a gente pode perceber é que eu posso cancelar esse y1
com x1y1 com x1y1. E você vai atentar justamente para os termos que tem x. A gente vai botar numa certa ordem isso aqui. É sempre bom você lembrar disso, que a gente fez isso o tempo inteiro aqui, né? A gente sempre organiza em uma ordem específica e tal. Então a gente faz o seguinte, bota os termos que tem x sozinho, x genérico na frente, os termos que tem y genérico agrupa também, e os termos que não tem x nem y genérico só são números mesmo, que x1 e x2, y1 e y2 são números reais, são coordenadas. Elas juntas formam uma localização no plano e você conhece esses números. Então, ó, fica botando o x em evidência, né? Aqui, ó. Você quer colocar o x em evidência, bota o x na frente, multiplicando esse termo, que foi o que sobrou. Você faz uma fatoração. Coloca o y na frente, multiplicando x2 menos x1. Por que foi que inverteu aqui? Porque na multiplicação, você já deve saber, eu quis deixar o positivo, o sinal de mais aqui, de positivo na frente. Então eu tive que inverter x1 e x2, certo? E o último termo lá ficou x1y2 menos x2y1. Como eu acabei de falar, a subtração de x1, x2, y1 e y2, ou as operações aritméticas com esses números, vão gerar também números reais. Então eu posso substituir y1 menos y2 por um certo número a. Eu posso substituir x2 menos x1 por um certo número b. E a subtração de x1, y2 menos x2, y1 eu posso substituir por um certo número c. Ok? Então, isso vai gerar o seguinte termo. A que multiplica x, mais b que multiplica y, mais um certo c, isso dá igual a zero. Ou seja, nós temos aqui a equação geral da reta. Como eu disse, basta você também verificar que isso aqui também é válido. Isso aqui, matematicamente, resolver isso aqui, um determinante 3×3, é a mesma coisa que fazer, no caso, esse determinante 2×2. Né? Matematicamente falando, é a mesma coisa, certo? Então, tanto faz usar a primeira forma como a segunda, ok? Então, vamos ver um exemplo. Vou pegar 2 pontos e vamos determinar aí a equação da reta que passa por esses 2 pontos, utilizando os 2 casos, ok? Vamos utilizar os 2 casos aí. Vou chamar de exemplo 1 aqui. Digamos que nós temos os seguintes pontos. O ponto P1, dado por 2 e menos 3. O ponto P2, 5 menos 1. E um ponto P genérico, ponto XY, certo? Nós queremos a equação da reta que passa pelos pontos. Como é que a gente faz isso aqui? Então vamos para a solução. Você lembra que na explicação eu falei que a gente fixa um dos pontos. Eu fixei o ponto 1, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ok? Então o determinante é o seguinte, ó. Determinante, você vai fixar o ponto 1, então você pega o x do ponto 2, que é 5, o x do ponto genérico, que é o próprio x, subtrai o valor do x do ponto 1, menos 2, menos 2. Você vai pegar o y do ponto 2, que é menos 1, e o y genérico, que é y mesmo, e vai subtrair o y do ponto 1, então menos menos 3, e menos menos 3, igual isso a zero. Feito isso, vamos fazer as operações, ó. 5 menos 2, 3. X menos 2 permanece. Menos 1 mais 3, isso é 2. E y mais 3 é o termo que está aqui do lado. No final, você vai simplesmente multiplicar aqui, como a gente fez. Aqui não muda o sinal, fica positivo. Aqui vai fazer uma certa inversão. Show de bola. Aí você faz, ó, 3 que multiplica y mais 3 e menos 2 que multiplica x menos 2. Vamos fazer assim, ó. Você tem menos 2 que multiplica x é 2x, 2 que multiplica menos 2 é menos 4, igual a 0.
Então 3 vezes y já vai resolver, ó. 3y mais 9 menos 2x mais 4. Aqui está multiplicando menos 1. Agora é só botar na ordem, ó. Menos 2x mais 3y, 9 mais 4, 13. Igual a 0. Cabe multiplicar por menos 1 aqui, se você quiser. Vai deixar o termo na frente e positivo. Então, 2x menos 3y menos 13 igual a 0. Pronto. Temos aqui a equação da reta para esses dois pontos, certo? Vamos fazer o mesmo cálculo usando determinante 3 por 3. Você vai usar a regra de Sarros ali para também aplicar no determinante 3 por 3. Repete as duas colunas da matriz e manda bala na resolução. O que é que você faz? Ó? Funciona assim. Pega o x e o y genéricos. Coluna 3, todo mundo 1. Os x e os y de cada um dos pontos. 2 menos 3, 5 menos 1, x 2, 5, y menos 3 menos 1, igual a isso a 0. Aqui você faz o mesmo processo. Multiplicação aqui nesse líder positiva. Vamos já colocar o resultado. Vamos ver quanto é que dá. X vezes menos 3 vezes 1. Quando diz que é positivo, você não vai trocar o sinal. Então você faz x vezes menos 3 vezes menos 1 dá, vezes 1 dá menos 3x. Y vezes 1 vezes 5 dá 5y. E x vezes 2 vezes menos 1. 1 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2. Não troca o sinal. Já nesse sentido aqui é negativo. Troca o sinal. 2 vezes 1 vezes y dá 2y. Troca o sinal, menos 2y. X vezes 1 vezes menos 1, menos x, fica x positivo. Troca o sinal. 5 vezes 3 vezes 1, menos 3 dá menos 15. Troca o sinal, fica 15 positivo. Agora você vai organizar os termos. Termos que tem x, ó. Você tem x menos 3x. Você tem menos 2y mais 5y. E você tem 15 menos 2. Então, mais 15 menos 2 igual a 0. X menos 3x dá menos 2x. 2y mais 3 mais 5y dá mais 3y. E 15 menos 2 dá 13. Então, mais 13 igual a 0. Como a gente fez antes, ó, eu vou multiplicar por menos 1. Só questão de estética mesmo. Então, 2x menos 3y menos 13 igual a 0. Então, você tem aqui, no caso, a resolução. Vou chamar aqui de resolução número 1, resolução número 2. Né? Há quem prefira resolver assim, certo? Como é o primeiro caso. Há quem prefira resolver pelo segundo caso. A questão é que, matematicamente falando, é o mesmo processo de resolução, certo? Então, vamos avançar daqui a pouco com o próximo conteúdo, que é analisar isso aqui de uma maneira mais digamos, mais refinada, né? Um pouco mais sofisticada. É analisar em termos de taxa de variação. Quem entende um pouco de física, já viu cálculo, por exemplo, sabe o que é taxa de variação e sabe que o coeficiente A da equação ele é a taxa de variação dessa função. E já entendeu também que uma reta representa uma função afim, nesse caso, né? Funções de primeiro grau, certo? Também iremos fazer esse paralelo também nas próximas aulas, certo? Então é isso, se você gostou, dá um joinha nesse vídeo, comenta aí se tiver alguma dúvida, que a gente tira as próximas dúvidas caso apareçam nos vídeos subsequentes, certo? Até mais aí vocês, bom estudo, tchau, tchau.